Boa tarde a todos. Dando continuidade, falávamos no vídeo anterior sobre a questão da proteção aos credores e o trespasse irregular, ou seja, de um lado, quando o indivíduo quer vender e tem que garantir o pagamento do solver seu passivo, enfim, e aqui já quando ele fez tudo regular e quer cuidar da sucessão empresarial mesmo. Então, só para relembrar, quem adquire fica já com as dívidas anteriores e quem vende fica solidariamente obrigado por um ano. Esse prazo começa a contar de quando? Depende. Dívidas já vencidas começam a contar da publicação do contrato de trespasse e dívidas que se vencerem posteriormente começam a contar da data do vencimento. Lembrando, somente dívidas negociais. Falando ainda sobre o estabelecimento, nós temos uma situação muito delicada mesmo, que diz respeito à concorrência. Imaginem que vocês compram o estabelecimento de um indivíduo e ele vai e monta na frente do seu estabelecimento outro estabelecimento concorrendo com o seu, sendo que ele já tem mais tempo, sendo que ele já tem mais experiência, sendo que ele já tem um nome formado. Então, quer dizer, ele te induziu a erro, ele te vende um estabelecimento com clientela formada, com estoque, com bons números, e ele vai e se transforma no seu novo concorrente, num estabelecimento maior, mais moderno, acaba levando toda a clientela junto. Então, pessoal, para evitar esse tipo de situação, olha só o que diz o Código Civil. Nós ainda estamos dentro da ideia de trespasse, de venda do estabelecimento empresarial. Não havendo autorização expressa, o alienante do estabelecimento não pode fazer concorrência ao adquirente nos 5 anos subsequentes à transferência. Quer dizer, não pode ter concorrência de maneira alguma? Pode. Agora vai ter que conseguir arrancar do adquirente a anuência expressa, ou seja, a autorização expressa. Vai ter que colocar no contrato de trespasse que não há nenhum impeditivo à concorrência. E aí eu pergunto a vocês, aceitariam comprar um estabelecimento e concorrer imediatamente com o antigo proprietário? Não tem lógica você comprar estabelecimento. Vale mais a pena você montar do zero, com estoque renovado, com marcas, com produtos, enfim, no formato que você deseja. Então, o mais comum aqui é o quê? Que sempre haja vedação expressa. Colocando então em linhas gerais, não havendo autorização expressa, o alienante do estabelecimento não pode fazer concorrência ao adquirente nos 5 anos subsequentes à transferência. Temos então um período mínimo de respeito, temos um período mínimo entre eu me desfazer do meu empreendimento empresarial e começar a trabalhar na mesma área, naquela localidade. E aqui, pessoal, no caso de arrendamento ou usufruto do estabelecimento, a proibição persistirá durante o prazo do contrato. Então, equiparando-se. Ponto importante, tem autores que entendem que isso é ilegal, porque atenta contra a livre iniciativa. O entendimento predominante, todavia, é o quê? De que deve-se cumprir o que disciplina o Código Civil, de que deve-se cumprir o que fixa a lei. Então, não tendo autorização expressa, simplesmente está proibida a concorrência. Vendeu, tem que se afastar por 5 anos. E esse se afastar por 5 anos, eu já vi casos aqui em Barreiras, de pessoas que tentaram burlar e entrar por pessoa entreposta ou pelo famoso laranja. Bota no nome de outra pessoa, mas aquele indivíduo que estava à frente do negócio. Não vale, não pode. Então, está tentando burlar, está tentando fraudar a lei. Enunciado 489 da CJF. A ampliação do prazo de 5 anos de proibição de concorrência pelo alienante ao adquirente
ainda que convencionada no exercício da autonomia da vontade, pode ser revista judicialmente se abusiva. Imaginem só, eu me proponho a vender o estabelecimento e a Ana Paula diz o quê? Eu compro, mas eu quero que você assine um termo de que por 10 anos não irá competir, não irá concorrer comigo na mesma área. Naquele momento eu estou precisando de dinheiro, eu estou cansado, eu estou doente, enfim, eu assino que eu ficarei 10 anos fora do mercado. Todavia, decorridos 6 anos, eu já estou curado, eu me sinto preparado para voltar e eu ainda tenho que cumprir 4 anos e meio de afastamento. O que eu faço? Eu entro com uma revisional da cláusula. E aí, o dispositivo ele é bem claro. Se houver sinais, se houver indícios de que houve abuso, eu consigo derrubar. Então, pessoal, eu digo para vocês, trabalhem com o mais se for possível, mas sempre atentos ao que determina a lei, 5 anos. A cláusula de não concorrência se refere ao seu âmbito territorial de aplicação. Aqui nós temos uma situação complexa. Por quê, pessoal? Qual é o limite geográfico de atuação? Nós estamos falando de um estabelecimento nacional, nós estamos falando de um estabelecimento estadual, nós estamos falando de um estabelecimento regional ou de um estabelecimento local. O correto seríamos falar do quê? Dentro do Estado, dentro do âmbito de alcance da junta comercial. Todavia, vai ter que se analisar o caso concreto. O dispositivo aqui, ele sempre quer o quê? Impedir concorrência desleal. Então, vai ter que se avaliar o caso concreto para evitar desvio de clientela e prejuízo ao adquirente. Falou então sobre cláusula de não concorrência, ela presume-se no silêncio das partes. Para que o indivíduo possa concorrer, ele vai ter que ter a anúncia expressa do adquirente e ainda tem que se atentar sempre ao quê? A cláusula, ao âmbito de alcance disso. Daqui a pouco o indivíduo, ele sai de Barreiras, monta um estabelecimento em São Desidério, monta um estabelecimento ali no quilômetro 30, mas se compromete a fazer entregas dentro da cidade de Barreiras. Basicamente ele está tentando burlar. Então vai ter que se avaliar caso a caso. A avaliação, essa é uma questão muito importante. O período de tratativas. Agora mesmo, hoje mesmo eu fui procurado por um advogado que ele queria informações sobre um cliente meu. Entrei em contato com o cliente disse, não, eu estou vendendo o meu empreendimento e tu pode disponibilizar todas as informações que forem requeridas. E aí, o que significa isso? Eles estão procurando estabelecer qual o valor de mercado deste empreendimento. Veja só, eu não entro nesta análise. Por exemplo, a doutrina especializada entende que melhor exprime o real valor da empresa o método de fluxo de caixa descontado. Isso aqui é a atividade de vocês. É o contador, é a contabilidade que vai entender o que é um fluxo de caixa descontado. Não entro nesse critério. Agora, eu entro no critério da análise documental, da análise das informações. E isso nós vamos chamar de due diligence, ou devida diligência, que significa basicamente o procedimento de análise dos documentos, contabilidade, contratos, informações de um determinado empresário ou da sociedade empresária, geralmente com o intuito de o quê? Aferir valor da empresa, o valuation da empresa. Então, pessoal, período de avaliação é o período que antecede o trespasse, que antecede a relação negocial de transferência da titularidade de uma empresa ou de uma sociedade empresária para outra pessoa ou do grupo societário. Sobre a locação, e aí, eu compro um empreendimento, eu tenho direito a ficar com o ponto comercial, o ponto é locado. O proprietário do imóvel pode discutir isso? Imaginem vocês comprarem uma loja
um estabelecimento empresarial, levando em consideração que a loja está, o ponto comercial está ali há 20 anos, tem uma clientela formada, todo mundo já reconhece o nome fantasia, enfim, aquilo está todo no imaginário popular, é algo histórico. Tu olha lá para Salvador, tem a sorveteria da Ribeira, tu olha aqui para Barreiras, tem vários pontos que já estão consolidados há muito tempo. E aí, assinou o contrato de trespasse, registrou, publicou, está valendo entre as partes, está valendo perante terceiros, está valendo em relação ao proprietário do imóvel? Olha o que diz o 1148. Salvo disposição em contrário, a transferência importa a subrogação do adquirente nos contratos estipulados para exploração do estabelecimento, se não tiverem caráter pessoal, podendo os terceiros rescindir o contrato em 90 dias a contar da publicação da transferência, se ocorrer justa causa, ressalvado nesse caso a responsabilidade do alienante. Pessoal, é um tema bem conturbado esse. Tem autores que entendem que o contrato de locação deve ser subrogado automaticamente, tem outros que entendem que não. Eu trouxe para vocês o critério mais cauteloso. Eu trouxe para vocês que pela legislação brasileira o contrato de locação tem caráter pessoal, ou seja, é o empresário que firmou com o proprietário, é a relação locador e locatário. O indivíduo que está chegando posteriormente é uma nova situação, é uma nova realidade. Sendo assim, é de cautela procurar o proprietário do imóvel e haver uma concordância expressa dele. Vai lá, procura o locador e pede para ele anuir com o negócio e para ele entender, para ele expressar que não tem oposição ao negócio e que irá resguardar os direitos do contrato originário em relação ao adquirente do estabelecimento empresarial. Então, tenham muita cautela, porque não é um tema simples esse. Locação, então, como regra, é de cuidado, é de praxe, buscar o proprietário do imóvel, buscar o locador do imóvel para que ele anua com o negócio, anua com o trespasse, anue com a continuidade do estabelecimento empresarial naquele ponto comercial. Beleza, minha gente? Para o vídeo não ficar muito longo, encerro por aqui. Muito obrigado.